pessoal, continuando aqui a resolução do Einstein, essa questão 44 fala o seguinte: a figura mostra o projeto de um portal construído de modo que um arco de parábola seja posicionado sobre uma estrutura retangular. A estrutura retangular tem base medindo 8 e altura de 6 metros. O ponto mais alto do portal dista 12 metros da base. Deseja-se adicionar uma coluna vertical, que está destacada aqui em vermelho na figura, cuja base dista 2 metros de uma das laterais da estrutura, e ele quer saber qual que vai ser a altura dessa coluna. Como é que a gente vai descobrir a altura dessa coluna? A gente vai ter que estudar a parábola, certo? E o modo que a gente tem para estudar a parábola é por meio da sua equação. Só que para a gente conseguir equacionar a parábola, é necessário ter o plano cartesiano, certo? Que não foi especificado no exercício. Nesse tipo de questão, você precisa colocar o plano cartesiano na figura e decidir onde ele vai ficar. Não tem resposta certa, né? Não tem nenhum lugar correto para você posicionar esse eixo. Vai da sua escolha. Claro que tem escolhas boas e escolhas não tão boas, certo? Então vamos tentar aproveitar alguns elementos que a gente conhece da parábola para maximizar, né, o quanto a gente vai conseguir aproveitar do exercício, minimizar o esforço de encontrar essa equação. Ajuda se a gente conhecer, por exemplo, as raízes da parábola, ou se a gente souber quem que é o vértice. Todos esses elementos facilitam a obtenção da equação. Então a gente vai tentar aproveitar as informações de modo a deixar alguma dessas características da parábola evidente. Como é que vai ser feito isso? Eu vou aproveitar, bom, a parábola está posicionada sobre o retângulo, então acho que é super natural se considerar que esse lado de cima aqui do retângulo seja o eixo X. Me parece uma boa escolha. E aí, para você colocar o eixo Y, tem 3 boas escolhas. Ou nesse ponto, que seria uma das raízes, ou nesse ponto, que seria outra raiz, ou mesmo passando pelo vértice da parábola, os dois, né? São os 3, né? São boas escolhas para a gente colocar o eixo Y. Eu vou colocar aqui do lado esquerdo mesmo, para que a nossa parábola fique inteiramente na parte positiva, tanto do X quanto do Y. E aí, o que que a gente consegue perceber? Eu consigo perceber que tem uma raiz aqui no zero, porque a parábola cruza o eixo X no ponto zero. Como a largura do retângulo é de 8 metros, então esse outro ponto em que a parábola cruza o eixo X fica no final da largura do retângulo, fica no 8. E ele falou que o ponto mais alto do portal fica a 12 metros da base. Bom, o ponto mais alto do portal é o vértice da parábola, certo? Esse vértice fica simétrico em relação às raízes. A parábola tem um eixo de simetria que passa pelo vértice. E o vértice, por conta desse eixo de simetria, ele está sempre no meio das duas raízes. Se uma raiz é o 0 e outra é o 8, bem aqui no meio fica o 4. Agora vamos pensar. O ponto mais alto do portal são 12 metros da base, certo? Desse portal. Só que o nosso eixo X, o nosso chão, a nossa referência, não é na base no portal, é da parte de cima ali do retângulo, certo? Dá para a gente perceber pelo desenho que tem 6 metros desse portal que está para baixo, certo? De onde a gente posicionou o eixo X. Então, desses 12 metros, só 6 metros ficam para cima do eixo X. O que indica que esse Y do vértice aqui, ó, vai ser 6. Bom, bacana. Então, tem 3 informações que a gente já pode usar para montar essa equação. As raízes da parábola são 0 e 8, e o vértice da parábola é o ponto 4, 6. Acho que a escolha mais adequada para a gente montar a equação da parábola seja a forma fatorada. A forma fatorada da equação da parábola diz que o y vai ser o azinho, aquele coeficiente do x ao quadrado, do termo dominante ali do polinômio, né? Vezes x menos uma das raízes, que eu vou chamar de x1, vezes x menos a outra das raízes, que eu vou chamar de x2. Como eu sei que as raízes são 0 e 8, então eu já consigo escrever uma equação para essa parábola que vai ser a vezes x menos 0, x menos 8.
E aí falta um dos coeficientes da parábola que a gente ainda não conhece, que é esse azinho, certo? Como é que a gente vai determinar quem que é o A? A gente vai pegar algum dos pontos da parábola, certo? Algum dos pontos por onde a gente sabe que ela passa, substituir o valor do x e do y desse ponto nessa equação, porque aí a gente pode usar essa equação para descobrir quem que é o A. E o único ponto que está marcado ali na figura e que ainda não foi usado para montar essa equação é o vértice. Então, eu vou pegar o vértice, que é o ponto 4, 6, e vou substituir o x por 4 e o y por 6 nessa equação. Então, vai ficar 6, que é o y, que é igual a vezes x menos 0 é só o x, que é 4, vezes x menos 8, que é 4 menos 8. Bacana. Então, eu tenho que 6 é igual a A vezes 4 vezes menos 4. Ou seja, A vezes menos 16. Eu vou passar esse menos 16 dividindo para o outro lado. Já vou inverter os termos dessa equação para deixar o azinho do lado esquerdo, pode ser? Então, A vai ser 6 sobre menos 16. Dá para dividir em cima e embaixo por 2 para simplificar essa fração. E aí a gente descobre que o A é menos 3 oitavos. Interessante. Então, o que a gente tira disso daqui? A gente tira que a equação da parábola é, na verdade, y igual a menos 3 oitavos, que é o valor do A, vezes x menos 0, que é x, vezes x menos 8. Consegui equacionar minha parábola. E é disso que eu preciso para eu conseguir estudar qualquer ponto da parábola que eu quiser descobrir onde fica. E tem um ponto específico que a gente vai precisar descobrir para responder a pergunta que o enunciado fez. Né? Ele quer saber qual que é a altura aqui dessa coluna, né? Aí vamos lembrar que tem um pedaço dessa coluna que está para baixo de onde a gente colocou o eixo X. Um pedaço que tem 6 metros de altura. O que eu vou precisar calcular é essa alturinha que fica para cima do eixo X, que somada com o 6 vai dar a altura total da coluna. E o que a gente sabe sobre essa alturinha? A gente sabe que ela fica 2 metros para frente do começo do portal. Isso significa que a gente está procurando quem que é o y do ponto da parábola que tem x igual a 2. Como é que a gente vai descobrir quem que é o y da parábola que tem x igual a 2? A gente vai pegar, substituir lá na equação da parábola que a gente acabou de encontrar, o x por 2. Se eu substituir o x por 2 nessa equação, eu vou descobrir que o y, que é a minha alturinha, vai ser menos 3 oitavos desse x, 2, vezes x menos 8, que é 2 menos 8. Então, minha alturinha vai ser menos 3 oitavos vezes 2. 2 menos 8 é menos 6. Bom, menos 3 vezes 2 é menos 6. Vezes esse outro menos 6 fica mais 36. E mais 36 oitavos, gente, é 4,5. Então, tem 4,5 metros de coluna para cima de onde a gente colocou o eixo X. Isso significa que a altura total da coluna são 6 metros que ficam para baixo, mais os 4,5 metros que ficam para cima do eixo X. Isso dá 10,5 metros, precisamente o que está indicado na sua alternativa D de dado. Beleza? Espero que você tenha gostado da explicação. Até mais.